Olá, olá, muito boa noite a todos e todas que já estão entrando aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer recebê-los. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, as pessoas verem aí que a gente já está online. Quem já tiver aí puder compartilhar, né? Clicar aí no aviãozinho aí embaixo e compartilhar com os amigos, né? Divulgar a nossa live. A gente fica muito feliz, nós do Coletivo Manifesto. Estamos aqui de volta. Então, se puderem contribuir compartilhando a nossa live, né, para o maior número possível de pessoas, a gente agradece. Vou aguardar um pouquinho a galera chegar aí. Hoje é uma live muito especial, estou de volta aqui para falar de um tema muito caro para mim, um tema muito importante, um tema urgente. Não há como falar sobre antirracismo, né, sem falar sobre a afetividade dos corpos negros, mais especificamente das mulheres negras. Então, essa é uma live que tem tudo para ser muito potente. A gente vai ter aqui um relato e a gente vai trocar ideia com uma pessoa também que vai nos dar uma série de perspectivas muito interessantes para pensarmos o nosso futuro enquanto sociedade e para engrossar o nosso debate e nossa luta antirracista. Então, nossa live de hoje é Mulheres Pretas, Desejos e Afetos. Esse é o nosso tema, com a nossa convidada Janelisa, que já está por aí. Vai ser um prazer poder conversar com ela. Tem 2 minutinhos, vou guardar mais um pouquinho a galera chegar aí para poder acompanhar a nossa conversa. Deixar aqui o meu abraço a todos os membros do Coletivo Manifesto que já estão presentes aqui conosco, professor Mário, professor Charles, professor Ícaro. O professor Jorge também está aqui conosco. Então, pessoal, eu já vou para a gente ter tempo aí de bater um papo. Giane aí já dando um alô no nosso chat. Então, para já começar aqui introduzindo mais ou menos o nosso papo, a nossa live ela é inspirada, né, assim como todas as outras, no livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Este é o livro, para quem ainda não conhece. Acredito que todos conheçam, porque ele é o livro de não ficção mais vendido no Brasil atualmente. Foi e voltou. E agora, novamente, ele está em primeiro lugar, se eu não estiver enganado. Mas é um livro muito importante. Se você ainda não leu, não teve oportunidade, a gente super recomenda essa leitura. Tá? Ele é um primeiro passo, um primeiro entendimento para que a gente entenda a luta antirracista, né? Ele vai te dar aí referências para você aprofundar, mas ele basicamente ele vai ser um caminho aí, vai dar um caminho para quem tem interesse nesse assunto. E essa live especificamente é inspirada em um capítulo que chama Reconheça os seus desejos e afetos, que é um capítulo muito importante desse livro. Todos são, na verdade, mas esse é um capítulo muito importante por tratar especificamente da afetividade negra, da afetividade preta, mas mais especificamente da afetividade da mulher preta. E aí você deve estar se perguntando por que um homem, né, preto está falando aí sobre a afetividade da mulher e vai debater aqui com uma outra mulher sobre esse tema. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre o lugar de fala. Há muito equívoco sobre esse conceito do lugar de fala, mas deixar muito claro, já falamos isso em outras oportunidades, mas todos temos um lugar de fala, principalmente quando se trata da luta antirracista. E o meu lugar de fala aqui é de um homem preto, professor de arte de uma escola privada. Isso é extremamente relevante de se dizer, que é de uma escola privada, não do Apogeu, né, necessariamente, sou da Escola Integra, que é uma escola de referência do Grupo Apogeu. Nós surgimos esse ano, 2020. Inclusive, estamos com matrículas abertas. Se tiverem interesse, acessem o nosso site, procurem saber sobre nós. Com certeza vocês vão se surpreender positivamente com tudo que a gente tem feito. E para além disso, né, eu sou um homem preto, professor e filho de uma mulher preta. Então eu acompanhei toda a trajetória de uma mulher preta que ocupava um lugar que é delegado, que é relegado muitas vezes a essas mulheres, que é, sem demérito algum, é claro, mas que é um lugar muito comum de se encontrar mulheres pretas. Minha mãe era uma mulher cozinheira
e que era muito criticada, inclusive, por ter uma preocupação em cuidar dos seus próprios afetos. Sofria muito preconceito por conta disso. E eu não sei mensurar a dor dela e nem as delícias, nem contar aqui como que ela sentia isso dentro dela, ela é falecida atualmente, mas eu acompanhei de perto e inevitavelmente essa vivência dela impactou na minha vida e na pessoa que eu sou hoje. Então é fundamental deixar claro assim, esse meu lugar de fala e de alguém que é extremamente preocupado e atento à questão do feminismo negro, à questão da mulher negra. É fundamental que a gente se ocupe também de cuidar disso. Porque, já falei isso, se não me engano, na primeira ou na segunda live em que eu tive à frente, estive aqui participando, que o racismo também é coisa de branco, afinal de contas o branco inventou o racismo, tal qual o machismo é coisa de homem. Então é fundamental que a gente se envolva, homens e mulheres, na causa das mulheres pretas especificamente, das mulheres de modo geral, mas olhar com mais cuidado, com mais carinho para a causa da mulher preta. Porque se a gente tem uma sociedade que ela é dividida, né, segregada em raça e gênero, quando a gente trata do gênero, a mulher preta ela está ainda mais abaixo, né, nessa escala, se a gente for falar da questão do gênero feminino. A mulher preta tem que ser olhada sob uma perspectiva um pouco mais aprofundada. E mais importante do que o lugar de fala, é importante que a gente estabeleça, e essas lives têm, a proposta é exatamente essa, é que a gente estabeleça lugares de escuta. Isso é fundamental. A gente escutar o que o outro tem a dizer, escutar o que as mulheres pretas têm para dizer, o que elas têm para agregar e contribuir, porque elas são a engrenagem do mundo, elas são as pioneiras no movimento negro e hoje, mais do que nunca, elas estão à frente. Não à toa a gente segue um livro de uma mulher preta de extrema relevância aí no cenário nacional atual, uma mulher jovem. Então, mais importante do que o lugar de fala é a gente saber escutar, a gente ouvir o que as pessoas pretas têm para dizer. E eu faço um apelo, com mais carinho ainda, com mais empatia, que escutemos as mulheres pretas. Elas têm muito a nos dizer e elas precisam ser ouvidas, e é muito triste saber que ainda hoje muitas delas têm de gritar para serem ouvidas, e a gente não quer mais gritar, a gente quer debater, a gente quer o diálogo, a gente quer viver em paz, a gente quer viver no afeto. Esse é o nosso objetivo. Então, essa pequena introdução aí. Nossas lives são ela acontece toda quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, para a gente receber a nossa convidada, ela vai acontecer numa quinta, tá? Mas depois volta às quartas, só essa semana ela vai acontecer na quinta-feira. Agradecer ao professor Ícaro, que fez a ponte, fez esse contato maravilhoso da Giane. E já vou chamar ela aqui, que ela vai participar do nosso ato de abertura. A Giane Elisa é pedagoga, mestre em educação, supervisora no Departamento de Acesso à Cultura da FUNALFA. E ela também é dramaturga e diretora das RUTs, que é um grupo de artes cênicas e políticas, que estão transformando aí a estrutura, construindo novos saberes, trazendo novos conhecimentos, não novas, né, outras perspectivas. E eu vou chamá-la aqui para trocar ideia com a gente. Ela já está aqui pelo chat. Deixa eu ver ela aqui. Então, é com muita honra para poder compartilhar esse momento com a gente, dividir todo esse conhecimento, mostrando que o lugar da mulher preta é na academia também, e com maestria ela faz isso. Vocês vão ver que eu não estou exagerando. Olá, Giane, muito bem-vinda. Muito obrigado. Olá! Uma boa noite. Boa noite. É uma honra, um prazer enorme te receber aqui. Nós do Coletivo Manifesto estamos assim profundamente honrados por você ter aceitado o nosso convite, e eu tenho certeza que todo o seu conhecimento, toda a sua vivência tem muito a agregar na nossa luta antirracista aqui na nossa escola. Então, para a gente dar início, eu gostaria que você se apresentasse, antes de mais nada, com suas palavras, que você fale sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve. Sinta-se à vontade, esse momento é seu. Muito bem-vinda. Olha, eu tenho que começar dizendo que a honra é minha, né, desse convite, de ter chegado até a mim esse convite. E é isso, né? Estamos aqui para poder trocar ideia, né? E, como você disse, construindo outros saberes, outros olhares, né? Construir e reconstruir, desconstruir, isso tudo que a gente Exato. vai sempre fazendo.
Bom, eu sou Giane Elisa, né, como você disse, sou pedagoga, atualmente trabalho na FUNALF, sou servidora da prefeitura há alguns anos. Sou uma mulher preta, sou uma mulher gorda, sou trabalhadora, né, uma mulher trabalhadora, e acho sempre importante, sou filha da Carminha e do Expedito, neta da Maria Joana, sou tutora, mãe, entre aspas, de uma tropinha de patas, né, de 7 bichinhos que vivem aqui comigo. Aliás, assim, nesses momentos, assim, sempre eles gostam de aparecer, sabe? Então, pode ser que tenha alguns latidos, algum gato passando, essas coisas assim. As gatas E daqui é são isso, pretas, né? tem essa tropinha de pato. Eles adoram aparecer nos momentos que não é para aparecer, né? Mas, enfim. E aí eu gosto sempre de falar, né, desses lugares de onde eu falo, aonde eu estou, aonde eu vivo, porque essas coisas me constituem, né? Assim como, então é muito bacana, né, quando você faz referência à sua mãe e tal, porque eu sempre também digo que eu sou a soma das mulheres que vieram antes de mim. Aliás, eu sempre agradeço a elas, né, pela possibilidade de eu estar onde estou hoje, pela possibilidade de estar aqui nessa noite, né. Eu sempre agradeço as mulheres que vieram antes de mim, os homens também, né, mas acho que na trajetória negra brasileira, sempre as mulheres têm um papel muito forte nesse sentido de construir possibilidades de sobrevivência, de vivência, né, de construção de afetividade e de relações. Assim. Então, estou muito contente de estar aqui essa noite com vocês. Agradecer o Ícaro, né, que fez o primeiro contato, e parabenizar vocês por essa iniciativa. Nada, que isso, é um prazer receber você aqui. E para a gente começar, a gente sempre tem um ato de abertura, que é sempre algo voltado para a arte, para a cultura, sempre uma leitura. E aí você compartilhou conosco, aí vai compartilhar conosco uma leitura muito bacana, que fala muito, inclusive, sobre essa epistemologia desenvolvida pelo grupo As Roots, que é um grupo que você está à frente, você está junto de outras mulheres muito potentes, conheço algumas. E aí, se você quiser, o momento é seu de compartilhar essa mensagem conosco antes da gente começar a nossa live. Aliás, nossa live já começou, né? Antes da gente começar a trocar ideia de fato. Então, esse é um texto que a gente usa de apresentação, né? O grupo, acho que na conversa eu vou falar um pouco, né, desse grupo das Roots, e a gente usa esse texto e a gente sempre começa dizendo, então, nascemos do desejo de corporalizar, teatralizar, cantar a cena negra em diáspora. Nos juntamos para criar estéticas revolucionárias, coletivas e, sobretudo, libertadoras. Somos Roots, da Ruth de Souza, que abriu as portas e as cortinas. Teatralizamos opressões e libertações. Somos oprimidas em teatro, teatro das oprimidas, desenhando nossa cena, apontando nossos horizontes. Somos cena de corpos que denunciam, acolhem, ressignificam, caem, levantam e dançam na cena e na roda. Somos sorriso escancarado, peito aberto, vaginas livres. Somos mulheres negras atuando, escrevendo, produzindo, dirigindo a ação que conta nossa história. De luta, enfrentando racismo, machismo, LGBTQI-fobia e tudo que é prática de opressão e morte. Somos vida. Queremos viver em vidas outras dentro de nossos corpos negras. No palco, na rua, na quebrada, na academia, em todo lugar onde a vida circula, sempre em roda. Mulheres, negras, atrizes, produtoras, dramaturgas, diretoras. Somos as Roots da Ruth. Somos pretas na cena, em cena, com a cena. Tem preta na cena. E pretas lindas, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse momento, de verdade. Então, dando início e partindo já dessa ideia muito potente que você traz, que já resume muito bem qual que é o trabalho das Roots, eu vou começar com uma frase da Lélia Gonzalez, que eu fiz questão de trazer, assim, eu fiquei pensando, será que eu repito essa frase? Mas eu acho uma frase tão bonita que eu acho bacana da gente, de eu replicar essa frase,
que fala o seguinte: a mulher negra ressalta suas identidades... Perdão, é isso mesmo? Isso, é. A mulher negra ressalta suas identidades de raça e gênero para, a partir dessa encruzilhada identitária, marcada pelo duplo fenômeno do racismo e do sexismo, lutar por seus direitos. Então, Lélia Gonzalez, intelectual, professora, antropóloga, escritora, ela fala isso e diz muito para mim, assim, desse trabalho que vocês desenvolvem nas RUTs. E como que você colocaria... como que o coletivo, no grupo de vocês, trabalha essa questão desses estereótipos coloniais construídos em torno dos corpos negros, especificamente das mulheres pretas, e sobretudo das retintas, que a gente sabe que tem um recorte muito específico: quanto mais escura a cor da pele, maior o preterimento. Tá aí a solidão da mulher negra, que é um fato que a gente tem, que muitas estudiosas têm se debruçado sobre esse tema, que não nos deixa mentir. Mas como é que você acha que esses estereótipos todos construídos em cima do corpo da mulher preta, né, interfere na afetividade, nas relações não só sociais, mas afetivas também das mulheres, ainda hoje, 2020? Então, acho que é interessante, né, começar dizendo assim quem somos, né? Quando eu trago esse texto, né, para essa abertura, é no sentido de trazer minhas companheiras, né, as atrizes do grupo, as RUTs. Nós somos 8 mulheres negras, todas trabalhadoras, a maioria residente na periferia de Juiz de Fora. Então, a intenção então é trazer essas mulheres junto de mim, né, que também me constituem, e também dizer um pouco de como que eu me coloco na cena da vida mesmo, né? Assim, como que eu estou me colocando nisso. E aí, essa questão do estereótipo, a gente escolhe, né, a linguagem, a dramaturgia, né, e aí eu escrevo, né, para o grupo, né? Então, assim, a dramaturgia ela é construída, então, com uma linguagem muito peculiar, que é a ironia, né? Então, a gente usa muito desse recurso de linguagem, né, da ironia, para jogar luzes sobre essa questão desses estereótipos e também apresentar outras possibilidades, né, que os corpos de mulheres negras, que os corpos de homens negros também constroem, mesmo diante dessa questão dos estereótipos que são colocados nos nossos corpos. E como que esses estereótipos interferem, né, na vida das mulheres hoje? Principalmente, né, e aí eu falo como pedagoga, né, como alguém que teve em sala de aula muitos anos, com crianças pequenas, esses estereótipos, eles interferem exatamente nessa questão da formação da identidade. Como que essa identidade, como essas identidades, né, negras se constroem atravessadas por esses estereótipos que são imputados aos corpos negros, né? As mulheres negras, então, tem vários estereótipos em relação às mulheres negras, né, os corpos negros, né? Então, tem uma autora Ana Cláudia, esqueci o sobrenome dela agora, que ela fala isso, né? Ela traz um trabalho dela. Então, a gente tem a mulata, que é a gostosa, né? Que é aquela que serve para o sexo. A gente tem a preta retinta, que serve para o trabalho, né? E os estereótipos que vão passando, sempre atravessados com o corpo da mulher negra mulher negra no lugar da servidão, no lugar de servir, né? E isso também acontece de diferentes formas, com diferentes estratagemas, também com os corpos dos homens negros, né? Porque, na verdade, tudo faz parte, porque, na verdade, tudo faz parte de uma grande estratégia de desmerecimento desses corpos como estratégia fundamental do racismo, né? Sim, porque quando você hipersexualiza esses corpos, você destitui eles totalmente de humanidade, porque você não leva em conta todas as outras questões específicas que a gente carrega, que estão muito atreladas ao afeto. Exatamente. Com certeza. E há essa ultrasexualização da mulher negra, que vem desde o período colonial, né? E que no livro da Djamila, ela fala, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que ela fala que Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, ele contribui muito com a manutenção do estereótipo, quando ele fala que as mulheres negras, elas eram meio que, na falta de uma expressão melhor, assim, meio que abertas aos senhores, como se elas não fossem obrigadas, né? Elas eram um objeto, elas eram um produto que podia ser vendido e ainda sofrer as mais variados tipos de violência, para além da violência sexual. Então,
falar que Sim. elas faziam isso de bom grado é muito absurdo, porque não tem uma palavra que amenize isso, sabe? Não há um eufemismo para isso, elas eram estupradas de fato. E esse inconsciente, Exatamente. ele foi meio que se perpetuando tanto que o corpo da mulher preta, do homem um pouco menos, sabe? Eu tenho que admitir isso, embora haja uma hipersexualização também, mas há meio que algo, um respaldo de que esses corpos podem ser violados, é como se eles pudessem ser pegos até hoje. Eles estão disponíveis, né? Exatamente, eu tenho irmãs negras e já ouvi relatos de mulheres pretas ouvirem coisas absurdas que não caberia eu dizer nessa live por conta do horário, assim, de chegar em casa chorando por não ter tido coragem de responder, ter se sentido profundamente violada pelo tipo de coisa que elas ouviram, sabe? E há uma impotência, no meu caso, que tem uma empatia muito grande com isso, de não poder fazer nada, sabe? De não poder ir atrás dessa pessoa. E eu, pelo menos, me sinto muito impotente nesse sentido, de não poder intervir de fato, sabe? De não poder apontar o dedo na cara desse homem, colocar ele no lugar dele, que é a cadeia, sabe? Ao meu ver. Uhum. Então isso é muito preocupante ainda hoje, como esse estereótipo se mantém, né? E interfere. Se mantém, né? Porque a gente vive nessa sociedade brasileira em especial, ela é uma sociedade que ela é altamente caracterizada pela não ruptura com a linguagem da colônia, né? Sim. E aí, quando eu falo linguagem, são as diversas formas de linguagem, né? Então, assim, ela não rompeu, né? A nossa sociedade brasileira, ela vive na égide da colônia, Sim. do pensamento colonial. A gente fala, né? E as rupturas são muito poucas, né? As rupturas com esse pensamento colonial são muito poucas. E aí a disponibilidade do corpo da mulher negra, ela continua. Então, ela é para servir, ou servir sexualmente, ou servir na casa, ou servir para cuidar dos filhos. É sempre nesse lugar de servir. E como você disse, né, não é demérito nenhum. A questão é essa questão, de nos congelar num lugar só e dessa servidão e desse uso dos corpos trazendo essa marca da exploração. sim. Né? Da exploração, assim, de tirar proveito daquele corpo de alguma forma. Exatamente, e acontece, você, por exemplo, frequentou a academia, e eu também, e a gente se surpreende quando a gente fala para as pessoas, as pessoas se surpreendem, porque elas não esperam que a gente tenha uma formação superior, sabe, então as pessoas às vezes explicam as coisas para nós com muita paciência, achando que a gente não vai entender aquilo, porque na cabeça delas, aquele espaço não foi feito para a gente, então naturalmente a gente não passou por ali. Tá, então você fez faculdade, mas você fez arte, sabe? Como se fosse um absurdo ter feito arte, eu tenho interesse por arte. E eu já conheci outras pessoas, meninas pretas, que fizeram a mesma faculdade do que eu, que ouvem essas coisas também, sabe? Então as pessoas não se surpreendem quando a gente ocupa outros lugares que não esses que foram designados pra gente. Exatamente. Mas aí a questão, Austin, é interessante a gente demarcar assim, que a questão não é só surpresa, né? Porque as pessoas se surpreendem, mas grande parte delas também imediatamente tem o desejo de nos colocar no lugar que é o nosso lugar. Exatamente. Né? Então é aí que o racismo, principalmente o racismo institucional, acontece. Então, isso é uma coisa também muito importante assim, para a gente pensar, principalmente depois do advento das ações afirmativas, pensar esses lugares que os corpos negros passam, né, a ocupar, os corpos de mulheres negras passam a ocupar, e como que são recebidos, como que as instituições recebem esses corpos, né? Sim. Então, assim, e aí eu falo isso com experiência própria, que na medida que existe uma ascensão social, né, à medida que existe que você ocupa determinados lugares, principalmente se for lugares de mando ou de chefia, o tempo inteiro você é questionada e você é desmerecida. E aí tem alguns estereótipos também que vão sendo construídos para poder colocar a gente. E um muito forte, muito evidente, né, para as mulheres negras hoje, é a da negra raivosa. Né? Então, assim, porque se a gente tem mulheres negras que sabem do seu lugar, sabem do seu potencial, que tem firmeza, que tem competência para poder estarem onde estão, e não se subjugam, né? Obviamente que a gente respeita as questões de hierarquia, isso aí tudo bem, né? Mas que a gente não se subjuga a determinadas posturas, a gente passa a ser a negra raivosa. E aí tem eu tenho uma experiência que é assim, que como no meu trabalho, um trabalho que eu desempenhei nos últimos anos, né, antes de chegar na Funalfa, sempre tinha um jeitozinho de desmerecer.
E como não tinha jeito de desmerecer aquilo que eu fazia profissionalmente, então eu era a nega metida, Sim, né? A nega isso acontece metida, a muito. nega, né? A nega raivosa. Então, assim, se você tiver voz, algum tipo de estereótipo vai caber, né? Porque sempre é mais fácil gostar daquele preto que é o preto que não questiona, né? Exatamente. É E fácil existem muitos. Exatamente. amar. E existem muitos de nós assim ainda, porque não tivemos a oportunidade de ter a possibilidade porque não é que a gente não tem a voz, é que a nossa voz não é ouvida, Sim, né? sim. E uma coisa que, pegando o gancho nisso que você está falando, que muito não acontece na nossa escola, por sorte, assim, posso falar isso de verdade, mas em lugares onde pessoas pretas estão ocupando um espaço que não foi feito para elas, muitas vezes as empresas ou escolas, ou seja, o lugar que for, não estão preparados para lidar com a insegurança dessa pessoa negra que está ocupando aquele lugar que não foi pensado para ela estar ali. Então envolve uma série de outras questões psíquicas também, que o racismo ele mata, mas antes de matar ele Sim. adoece, sabe? Adoece a gente da mente, principalmente uma coisa que eu tenho refletido muito, até compartilhar aqui, né, com você e com todos, que é uma questão minha, que eu até tinha colocado isso como uma pergunta, mas eu vou entrar com isso agora, como manter, né, a saúde mental quando você entende que essa estrutura racista está operando na sua vida, sabe? Na questão do afeto, É. quando você percebe, você começa a estudar um pouco, assiste uma live como essa, e você se percebe naquela situação, sabe? Como manter o equilíbrio, eu vou até deixar para você falar a sua percepção também, como manter esse equilíbrio mental, essa saúde mental, quando a gente percebe que essa situação de racismo, principalmente no seu caso, enquanto uma mulher preta, sabe? E que se entende nessa situação e que aquilo está rolando com você e que aquela estatística não é mais só um dado, sabe? É uma ocorrência na sua vivência, na sua vida, na sua experiência enquanto uma mulher que exerce lideranças e que é acadêmica, passou pela academia. Como que é isso para você? Então, eu posso, assim, falar, assim, poderia falar aqui das várias experiências de adoecimento mental pelas quais eu já passei em virtude do racismo, né? Do machismo também, né? Mas Sim, aí é sempre bom a gente pensar, assim, nos recortes, né? Quanto mais lugares você ocupa na escala da opressão, mais você vai sofrendo, é, 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 essas opressões vão ficando mais fortes, né? sim, Então, assim, é uma estrutura que foi feita para enlouquecer a gente. Inclusive, porque como não se fala, porque essa possibilidade que a gente tem hoje aqui, ela é muito recente, né? sim, De poder totalmente, falar, de poder totalmente. escrever sobre isso, ela é muito recente. Então, assim, eu não saí da universidade há tantos anos, tem alguns anos já, né? Mas assim, não tem tantos anos assim. E eu tinha na minha sala, eu e mais duas pessoas negras, num curso de pedagogia que nem é um curso de ponta, né? Como as pessoas gostam de classificar. E eu, naquele momento, né, na faculdade de educação, eu era vista por vários professores assim como uma pessoa não grata, porque então vamos estudar a história da educação. Tá, mas e aí, como é que é a história da educação do negro? Assim, como é que foi esse negócio aí? Como é que aconteceu isso? Ah, a questão da educação infantil. Tá, mas aí como é que é a creche? Assim, como que foi o papel das mulheres negras quando as creches passaram a ser reconhecidas como um direito da mulher, inclusive? Né? Como que foi o papel da mulher? Então, assim, não se aceita, né? Não se aceitava o questionamento. E aí, o que acontece? Em várias situações de racismo, a primeira coisa que a gente aprende a pensar é que não é isso, não. Não foi É. isso que ele quis dizer. Né? Não, isso é coisa da minha cabeça. E Entendi isso, errado. o acúmulo disso vai se transformando em adoecimentos mentais, né? Em várias espécies de adoecimentos mentais. Então, não só depressão, pânico, mas várias outras situações de adoecimento mental. E aí, na minha experiência, não existe nada mais eficaz para poder manter a sanidade mental, e mesmo assim ela costuma ser prejudicada, mas não existe nada mais eficaz do que a coletividade, né? De você, Sim, então eu vi aqui várias companheiras passando aqui, Cristiane, Veloso, a a Mariana, né? Várias pessoas que passaram por aqui, e aí a gente ter essa possibilidade de saber que a gente só consegue a gente só consegue se manter sã se a gente estiver junto com a outra, sabe? Se a sim, gente estiver de mão dada com a outra, porque a outra
tem a possibilidade de compreender profundamente aquilo que você está vivenciando. Porque existem casos, inclusive, Washington, assim, de amigas, né, de companheiras pretas, que ao iniciarem o processo analítico, processo de análise, né, essa coisa toda, a primeira pergunta que o profissional fez é: mas isso não é coisa da sua cabeça, não? Será que você não está vendo coisa onde não tem? Né? Então, ao invés de acolher aquela pessoa, ainda colocar outro problema para que ela, né, para ficar pensando: não, será que não é isso mesmo, né, que está acontecendo? Então, eu sempre falo, né, para as companheiras, para os lugares que eu vou falar, é isso, a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto, né? A gente precisa construir formas, coletividades que nos sustentem psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? E fisicamente também. Totalmente. E enquanto coletivo, né, já que você falou sobre isso também, desse trabalho que vocês desenvolvem com as Roots, como que, através da arte, né, mais precisamente, que vocês trabalham com teatro, com a dramaturgia, como romper com esses estereótipos todos, com esses lugares, né, com essa ideia machista, racista, de que a mulher preta ela ficou relegada à função de servir, seja na cama, seja na cozinha, sempre nesse lugar. Como vocês reconstroem esse imaginário, sabe, desconstrói e reconstrói, né, essas novas epistemologias, esse outro imaginário do lugar da mulher preta na sociedade? Conta pra gente um pouco sobre isso também. Então, como eu disse, né, a ironia é um instrumento fortíssimo, assim, tanto no sentido de desconstruir isso junto das pessoas que nos assistem, né, quanto no sentido de nós mesmos nos apropriarmos do quão absurda determinadas situações são e que às vezes passam despercebidas, né? E aí o teatro, a arte, ela tem um poder, né? Eu falo que a arte é que vai salvar todo mundo, né? E aí a gente precisa considerar que a arte precisa do artista também, né? Sim. Então, assim, a arte tem esse poder e o teatro tem um alcance, e a gente trabalha com a estética do teatro do oprimido, né? Do Augusto Boal e do teatro experimental do negro do Abdias. Então, são técnicas mesmo de construção da cena, né? De encenação, que nos aproximam do público com quem a gente está interagindo, né? Então, o que acontece? A gente tem a possibilidade de, a partir desse jogo de cena, a partir dessa construção dramatúrgica, né, assentada muito na ironia, de ter a possibilidade de se apropriar de determinadas realidades e de compartilhar essas realidades que são desconstruídas na cena com as pessoas que estão nos assistindo. Então, isso é muito poderoso para nós, né, para as meninas que estão em cena. Eu só dirijo e escrevo, né, mas para as meninas que estão em cena, para mim que estou vendo o meu texto sendo dito e chegando numa mulher que está lá na plateia, que eu estou vendo na cara dela, que ela está dizendo: isso aí acontece comigo, né? Então, isso não é só comigo que acontece. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, e isso é um instrumento gigantesco de desconstrução, né? Porque se acontece, é o Boal que falava, né? Todos nós somos artistas, né? Somos atores, porque podemos atuar na sociedade. E mais do que atuar, a gente pode transformar. E aí, se eu faço isso na cena, eu posso fazer isso na vida também. E isso acontece muito nas nossas montagens, né? Nesse período agora a gente está trabalhando com algumas produções de audiovisual que a gente ainda não sabe ainda se é audiovisual mesmo, se é teatro filmado, o que é. Mas, enfim, a gente tem trazido também essa questão, né? A questão de algumas realidades de mulheres negras. Nesse primeiro momento a gente trabalhou com realidades de mulheres empregadas domésticas, né? E os retornos que chegam, né, pra gente, ou pelas páginas, ou pelo WhatsApp, né, pessoas que entram em contato com a gente vê a potência que a arte tem de falar coisas que a gente está falando, que a minha mãe já falava, eu continuo falando, né, outras pessoas que vão vir depois de mim vão falar, e a arte tem esse poder de, ali na hora, ela transmutar alguma coisa, mudar lugares, né? E atravessar as pessoas, né? E você falou um ponto muito interessante também da empregada doméstica, que é uma questão muito sintomática. Não sendo empregada doméstica, obviamente, mas eu experimentei uma situação muito similar com o que acontece com elas, que é a preta da família, que ela recebe esse afeto, mas desde que ela continue sendo empregada, bonitinha, que trabalha ali, cumpre a função dela. Aí, voltando ao que a gente está falando, se ela sai
dessa curva aí, desse caminho, se ela procura um outro segmento, ela já não é tão amada quanto deveria. Principalmente por essa família. Isso, ou mesmo... Esse afeto por ou mesmo nesse segmento, né? Sim. Ou mesmo nesse segmento. Então, a gente veio construindo, assim, então, são várias Cidas, né? Várias personalidades de empregadas domésticas. E aí a gente teve a última agora, da última exibição, que foi no sábado passado, que foi interpretada pela Denise, que era uma Cida diferente das duas Cidas anteriores, que foram interpretadas pela Maria Luísa e pela Sheila, que a Cida que a Denise interpretou é uma Cida que enfrenta as opressões do seu lugar de trabalho, né? E ela fala, não, eu sou empregada doméstica, mas eu tenho a minha dignidade. Sim. E aí, ela relata, então, histórias que vão dizendo, assim, o quanto que ela... Então, assim, aí eu falei isso, assim, pro fulano, e nunca mais ele me chamou para fazer faxina. Eu falei isso, assim, pra dona fulana, aí ela me mandou embora, né? Então, assim, então existem também essas mulheres que, nesse lugar, elas enfrentam as opressões e aí elas são as desobedientes. Porque pro trabalho doméstico com essa mentalidade colonialista que a gente tem, a obediência, né, a obediência cega, servil, é uma coisa extremamente fundamental. No trabalho doméstico não pode existir se não existir a obediência servil, né, para esse pensamento colonialista. Totalmente, totalmente. E mesmo nós homens, eu já experimentei situações similares dessa de você ter que responder e ter que concordar e meio que agradecer, inclusive, por ter essa oportunidade de emprego. Tipo, você precisa aceitar essa condição e, a mais do que isso, agradecer por eu estar te dando essa chance, isso. Sabe? De estar aqui. Exatamente. Um absurdo. E quando aconteceu esse episódio comigo, o que me doeu é porque, por sorte, eu tive a capacidade de entender as entrelinhas do discurso. E a grande maioria das pessoas, principalmente as mulheres pretas, que infelizmente não tiveram o mesmo acesso e privilégio que eu tive de estudar, não entendiam essa entrelinha. E simplesmente concordavam com aquilo. E aquilo era de uma violência que até para eu explicar para elas era muito complicado. E eu não me sentia nesse direito também. Sabe, parece que eu estava querendo tomar frente. E aí, mas quando eu desvendei para elas, eu preciso falar, porque se eu não falo, eu sou conivente. Foi num lugar que eu já trabalhei alguns anos atrás. E quando eu falei para elas o quão violento era aquilo tudo, sobretudo com elas ficaram em choque porque elas entenderam, mas elas não se sentiram no direito de voltar lá nas pessoas que fizeram aquela fala e questionar. Elas simplesmente concordaram. E os homens, a grande maioria dos homens, que eram os culpados dessa situação, dessa reunião fatídica que ocorreu, não sofreram nenhum tipo de represália. Todo o evento foi por conta da atitude deles, do machismo deles, do abuso deles. Elas sofreram represálias, tiveram código de vestimenta, sabe, uma série de ações, e os homens não sofreram absolutamente nada. Inclusive o homem que foi o percussor do movimento machista que sucedeu ali, recebeu apoio psicológico, sabe? Então, coitadinho, né? Isso foi para mim isso custou meu emprego, que as pessoas, você não pode falar isso porque você vai ser mandado embora. Eu falei que eu seja mandado embora, mas eu não posso fingir que eu não estou vendo essa agressão com as pessoas que eu gosto, que são do meu convívio, pessoas que trabalham comigo, que eu conheço a filha da fulana, sou amigo da cicrana, a casa, como que eu vejo elas serem agredidas dessa forma? Vi que elas não entenderam, umas até entenderam, mas não se sentiram nesse mesmo momento a liberdade de falar, e todas elas aceitaram, sabe? Então, e custou para mim o emprego. E ainda falei para elas, eu não posso tomar frente de falar, porque primeiro porque eu sou um homem, e o que eu posso fazer, que cabe a mim, é ajudar vocês. Estou do lado de vocês incondicionalmente, de prestar essa solidariedade e falar, olha, eu acho que vocês não entenderam o que estava rolando ali. Sabe, o que eu posso fazer é dar força, mas eu não podia tomar essa frente, sabe? Mas mesmo esse movimento, como é que eu posso dizer, escondido que eu fiz ali, chegou até as lideranças e custou o meu emprego. Então é de uma agressão, e isso vai relacionar com os afetos. Quando elas tiveram um código de vestimenta, falando do nosso tema, que é os afetos, os desejos, e do padrão que elas têm que atender, isso atentou contra elas de uma forma muito profunda com a autoestima delas. Elas não puderam mais usar roupa que elas gostavam, sabe? Eu falei, se ela vem, tinha uma das meninas
que era até muito próxima a mim, que gostava muito de usar roupas curtas. Falei, se ela vem assim, desse jeito, se ela se veste dessa forma no nosso meio, é porque ela se sente liberdade para ser quem ela é. Ela não se esconde atrás de nada. Ela acha que ela está tranquila de vir aqui, que aqui só tem amigo, que é todo mundo companheiro. E na verdade não era bem assim. E elas foram tolhidas, inclusive, do direito de se maquiar e se vestir. Então, assim, o Ah, racismo, em quantas mulheres, é, e não coincidentemente são todas mulheres pretas. Não é uma coincidência, todas é. elas eram mulheres pretas. É As essa negras ideia de que o corpo da mulher negra pode ser. É isso, né? Ele está disponível, inclusive, para esses mecanismos de controle, né? sim, Então, um modo muito eficiente, né, do exercício do machismo é o controle do corpo, né, da sim, mulher. Né? E aí a mulher negra, ela, além disso, ela tem esses marcadores, né, dessas opressões a partir desses estereótipos, né, que você coloca no sim, início. E isso tudo tem a ver com afetividade, né? Isso tudo tem a ver com afeto, porque essas questões todas, elas nos afetam, né? Porque quando a gente está falando de afeto, a gente está falando só de coisa boa, sim, né? Existem afetos positivos, mas existem os afetos que justamente. são negativos e que vão construindo determinadas identidades. E aí, desde sempre. Porque uma mulher, uma menina que cresce ouvindo que o cabelo dela é ruim, né? Sim, Que tipo de afeto que ela tem com o seu próprio corpo, né? Como que é que ela se relaciona com o seu próprio corpo, né? Homens e mulheres pretos que estão dispostos, estão sempre colocados diante de situações de violência, de agressão, né? De morte, né? Como é o caso no Brasil, como que é que se relacionam com a possibilidade de prazer a partir do seu próprio corpo, sim, né? Esses corpos que são disponibilizados para servir, para as diversas formas de servir, como que é que eles se relacionam com a possibilidade de terem prazer, de se olharem, de se admirarem, de se acharem bonitos, né? Então isso é muito, é uma estrutura muito bem azeitada, né? E que para ser desconstruída, ela precisa ser desconstruída de maneira coletiva. Não dá para um só, uma só, tentar sim. fazer isso sozinho, porque é caminho para ficar louca mesmo. Luísa Barros fala que a Para mulher enlouquecer negra, mesmo de pedra. sim, e a Luísa Barros ela fala que a mulher negra carrega a marca com ela, né? Essa marca, a mulata principalmente, né? Que é uma marca que ao É, invés de ser problematizada, muita gente trata isso como um elogio, como se estivesse elogiando a mulher negra por esse estereótipo que é, ela carrega, sexualizado, dela ser a mulher quente, ou de ser a mulher fácil, sabe? E isso, em vez de ser um problema, muita gente acha que está elogiando. E se a mulher questiona, por exemplo, uma exatamente. mulher como você, que muito provavelmente vai questionar, a pessoa ainda acha que é um exagero. Sabe, peraí, mas eu elogio. Exatamente, a raivosa. A raivosa, ela A tá ficando raivosa. louca. Eu carrego muita pecha da raivosa, da radical, Sim, eu entendeu? falei, Por conta. eu falei numa determinada ocasião, numa live da Escola Integra, que é a escola que eu represento, né, dentro do grupo Apogeu, que a raiva é um lugar de fala também importantíssimo, Sim, sabe? Então a sim, gente com fala desse certeza. lugar também. A gente tem raiva, sim, não é um eufemismo, não é tipo Com é, certeza. uma questão figurativa só, não. A raiva é um lugar de fala e ela Não. representa muito a nossa vivência. E É. dando prosseguimento, Jane, é uma frase assim, só para concluir que eu tinha anotado também, eu anotei muitas frases legais assim, porque como eu não sou mulher e ia trocar essa ideia contigo, eu trouxe outras referências, além da sua, que é brilhante, é claro. E fechando esse arco, a Bell Hooks, ela fala uma frase, ela ressalta a importância do amor na vida das mulheres negras, sobretudo amor próprio. Quando nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência. Ela afirma isso. Sabe? Então é muito importante, sabe, a gente trabalhar, inclusive nós É. homens, que as mulheres encontrem esse amor próprio, sabe? Elogiar nossas amigas, nossas mães, nossas irmãs, sem essa marca, sabe? Por tudo que elas representam, Sim, sabe? Pelos traços que elas trazem, pelas marcas da nossa história que elas trazem, sabe? E que refletem e muito sim, profundamente como a gente vai ter nossas trocas afetivas também, enquanto descendentes dessas mulheres e sim. contemporâneos dessas mulheres. Então isso é muito importante que a gente É. trabalhe isso, sabe? E entre mulheres, essa questão, né, de você ter a possibilidade de desenvolver relações de afeto com outras mulheres, né, independente da conotação sexual, né, mas Sim, assim, mulheres que se cuidam, mulheres que se promovem, mulheres que, né, que uma puxa a outra,
e tal, assim. Isso é muito importante entre mulheres, de uma forma geral, eu acho, e entre mulheres negras também de maneira muito especial. Porque a gente é ensinada o tempo inteiro, né, o machismo, né, o patriarcado vai ensinando a gente que mulher não é amiga uma da outra, né? Sim. Você, não é amiga, não, ela tá, né, que uma mulher fica se vestindo para outra ver. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Então, existe essa questão de incentivar uma determinada rivalidade entre as mulheres, Sim. né? E aí, quando isso é transposto por práticas de afeto, né? Que são direcionadas entre mulheres, mulheres construindo afetos entre si, isso é muito revolucionário. E isso, inclusive, pontua, redimensiona a questão da solidão, né? Porque a solidão da mulher negra é uma coisa, é um assunto que precisa ser falado, mas eu costumo sempre também a gente pontuar as outras formas de solidão, não só centrando na figura do macho. Sim, né? Então, exatamente. assim, porque o macho que mete o pé, que vai embora, enfim, essa coisa toda, né? Mas também nessa questão, assim, dessa solidão. Então, por exemplo, isso que eu tô falando, a mulher que ascende socialmente, e aí ela é a única que trabalha, né? Falo da minha experiência, não agora, mas assim, até muito pouco tempo atrás. Então, é a única pessoa preta, a única mulher preta num determinado lugar, e que é o tempo inteiro a raivosa, não sei o quê, que metida, não sei o que lá. Então, isso são lugares de solidão. Sim. Né? Então, nos lugares onde as mulheres negras, essa situação que você falou, de situações de assédio, né? Assédio moral, né? Porque é isso, você cercear a roupa que a outra vai usar num ambiente de trabalho é uma situação de assédio moral. Essas situações também, elas vão configurando lugares de solidão. Totalmente. Lugares de solidão. Então, também a gente precisa pensar nessa solidão também da mulher negra, né? E aí, esse redimensionamento, quando a partir das relações coletivas entre mulheres, a gente consegue transmutar essa solidão. Porque aí, quando eu vivo uma situação de opressão, no meu trabalho, ou sei lá, em algum lugar, eu ter a possibilidade de ter outras mulheres, olha, aconteceu isso aqui comigo, e essas mulheres ouvirem, acolherem, criarem estratégias coletivas, né, ajudarem essa mulher, nem que seja só ouvindo. Então, isso o patriarcado não espera isso, o racismo não espera isso. Então, é muito importante que a gente pontue isso também. E destitui o homem também desse lugar de poder, de que ele pode salvar a mulher dessa solidão que... Exatamente. Eu não gosto disso não, gente. Esse negócio de, tipo assim, a coitada, né? Eu penso que é uma situação a ser... Precisa ser estudada, claro. Sim. Porque é real e porque existem muitas mulheres com essa expectativa, né? Então precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E quando vira regra, né? Tem uma outra também, uma autora também que eu não vou lembrar o nome dela, que o livro dela é exatamente isso, né? Acho que virou regra que chama, né? E ela vai trabalhar essa questão dos homens negros todos que vão... Oi? Virou regra, é isso mesmo. Pode falar que eu acho o nome dela. É isso mesmo, né? Odete Alves. E aí ela fala disso, né? Porque tanto assim, dos homens negros que estão sempre se relacionando com mulheres brancas. Sim. Então, assim, se é uma coisa que está repetindo, né, muito na sociedade, é um sintoma, né? Então, assim, coisas que se repetem, né? São sintoma. Então, a gente precisa, então, olhar para isso. Mas olhar também para outras formas de solidão dessas mulheres pretas. Sim. Porque, falando de relacionamento, muita gente vai ter ideia equivocadíssima de que o fato de você se relacionar fraternalmente, afetivamente com pessoas pretas, automaticamente você não é racista, você tá, né, você não é, e usam a gente como um escudo, sabe? Não sou racista, tenho até amigos que são pretos, até namoro pessoas pretas, só que aí é onde que cabe esse tema, reconheça seus desejos e afetos, porque se você não assume relação duradoura com uma pessoa preta, você não apresenta ela para sua família, ou se você procura essas pessoas só para situações casuais ou para sexo, você está desenvolvendo relações racistas, sim. Exatamente, sabe? exatamente. E isso precisa ser visto e revisto. E o fato de ter esse preto na vida não quer dizer que não seja racista. O Flavinho, né, o Flavinho do Juventude que nos deixou recentemente, né, que era um amigo muito amado e querido, ele falava assim, ele tinha uma frase que ele falava assim, olha só, no Brasil tem 130 milhões de pretos, eu não lembro o número, né, que ele usava na época, vamos supor, né,
Tem 90 milhões de pretos, você tem um amigo só? Exatamente. Sim, né? Então, você Tem que, um amigo só, então, tipo assim, então já tá liberado pra você ter mais de um amigo, irmão, né? entendeu? Por Dá pra você favor, ter mais, você deve. né? E aí Eu volta falo assim. lá naquela ideia que eu comecei. Ser antirracista nas relações afetivas é você escutar o que essa pessoa tem para dizer, sabe? O que ela vive. Você não vai entender, obviamente, na sua carne o quão dolorido é você experimentar situações de racismo, mas você tem empatia e Sim, escutar o que ela tem para poder compartilhar é fundamental. Você vai olhar para aquela situação de um jeito muito mais amplo, muito mais diverso, de uma situação, de uma perspectiva muito mais profunda do que simplesmente você falar, não sou racista, me relaciono até, tem até amigos que são não, pretos, é. sabe? E aí você foge do Falar, a gente fala comparação. qualquer coisa, né, gente? Exatamente. A mãe de uma amiga minha, que ela de uma família branca, eles têm um carinho muito grande comigo, ela me apresentou para uma amiga. E a amiga dela ficou encantada, falando assim, como esse menino é educado, gente, como ele conversa bem, ficou falando assim um tempo, e a mãe da minha amiga extremamente constrangida, porque ela sabia que eu estava entendendo. Ela falou assim, ele fala bem. Aí ela veio com a frase fatídica. Sabe por que eu gostei de você? Porque você se parece com o menino que trabalhou na casa do meu pai em 1900 e não Ah, sei o quê. Sabe? Então, para ela, eu estava nesse afeto por conveniência, porque eu me parecia com aquele menino, eu me comportava bem como ele. Porque a gente fica lá também no seu lugar. exatamente, a gente só é bem recebido também se a gente se comporta bem, se É, a gente fala direito, se a gente come direito, se a gente isso, sabe conversar, sabe? Se você fala errado, é, chinelo, se você fala nós vai, nós foi, as pessoas já ficam com os dois pés atrás com você, sabe? Isso é um ponto também é isso mesmo. que a gente tem que pensar e que interfere na nossa autoestima, sabe? Que a gente fica atrás de E um padrão claro, que é inatingível, sabe? Eu tenho porque, que ficar- exatamente, e porque a gente precisa pensar que aquilo que a gente é, né, é construído pelo aquilo que a gente acha que a gente é, né? Pelo Uhum. aquilo que a gente é de fato e pelo aquilo que as pessoas dizem que a gente é, né? Sim, Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, por mais assim que, né, que você atinja um determinado, tipo assim, eu estou me lixando por o que as pessoas estão pensando de mim, você está, de alguma forma, sendo forjada por esses julgamentos, né? sim, E às vezes, por conta desse histórico que a gente tem, né, de uma sociedade extremamente racista e machista, você vai acreditando nisso. E é sim. isso que você disse, interfere nas nossas afetividades, né? No modo, inclusive, como eu me dirijo ao outro, A gente né? chega No a modo como eu pedir. me relaciono, no modo como eu, daquilo que eu permito, Exata, daquilo que eu permito. Isso é muito importante, gente, porque a quantidade de mulher preta em relação abusiva não é pouca, não mesmo. não é pouca, né? Eu já passei por várias, né, relações abusivas. E aí tem muito a ver com isso, né? Com essa questão assim daquilo que você permite que façam com você. Sim, E essa permissão que a gente dá, ela tem a ver com o modo como a gente se acredita, como a gente se vê, como a gente se gosta, sim. né? Isso é muito importante. Essa questão, o Franz Fanon até fala que muitas das vezes as mulheres pretas, né, especificamente, tendem a se desculpar pelo sentimento que elas têm em relação ao homem, principalmente quando é o homem branco, né? Mas elas chegam a meio que se sentir culpadas por amar. Isso é de um absurdo para mim, sabe? Tão fora do comum, e isso é muito natural. A gente pede desculpa por gostar. Isso não aconteceu com as mulheres, com homens pretos também, sabe? Principalmente em relações interraciais. Sim, A gente se sentir culpado por gostar daquela pessoa. E, desculpa gostar de você da forma como eu gosto, por não ter essa retribuição nessas relações que não são equalizadas, vamos dizer assim. E aí os nossos equalizando. afetos, e aí vai autoestima, sentimento de inferioridade, síndrome do impostor. Aí você Sim, acha que você não pode se aproximar de determinada pessoa porque ela vai te ler de uma determinada forma. isso aí, isso afeta o desejo, né? Exatamente. A gente está com Isso alguns afeta o desejo. A gente está com alguns minutos, faltando agora 6 minutinhos. Vou fazer uma última pergunta. Que eu li uma entrevista sua muito bacana, quando eu conheci você, não a conhecia, né? Até bem pouco tempo. E vi uma entrevista muito linda que se deu para o Tribuno de Minas, que você falou uma frase que me chama muita atenção, que é por mais desejo e nenhuma conformação. Isso para mim foi muito... Eu vou trazer para mim essa frase de verdade, sabe? E para você, baseado nisso, qual que é o lugar da mulher preta em nossa sociedade hoje? Para a gente fechar essa live, na sua opinião. Quais são os desafios? Onde você acha que
Como você vê essa questão? Então, eu penso assim que o lugar deveria ser, assim, todos os lugares, né? Existe, de fato, assim, uma pequena, minúscula em relação a tudo que já foi tirado da gente, né? Expropriado e tal. Existe uma pequeníssima ascensão, né? Uma pequeníssima mobilidade social. E aí eu penso que é preciso que a gente desmantele, eu acho que é um desafio para os pretos e pretas e para os brancos, que são os responsáveis pelo racismo, né? Claro. Porque a responsabilidade do racismo é dos brancos, né? Então, assim, é preciso que a gente desmantele, que a gente descortine as formas novas de racismo que vão aparecendo. Porque a gente precisa parar, assim, de acreditar e ensinar, e promover aprendizados de que o racismo não é só ficar chamando o outro de macaca. Aliás, isso, quando chama a gente de macaca, né, ou de alguma coisa, você vai lá, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência e beleza, né? E vamos ver o que vai dar. Mas a questão são essas formas sutis. Sim. Essa frasezinha, esse lugar, né? Então, tipo assim, você tá num lugar de chefia, de alguma coisa, e a pessoa desmerece aquilo que você tá fazendo o tempo inteiro, né? Essas pequenas formas que vão interferindo também na produção dos afetos, na produção de desejos, né? Então, eu penso que isso é uma questão muitíssimo importante, que a gente fale sobre isso. E mais ainda importante, que a gente desmantele o patriarcado e o racismo se juntando, sabe? Que as mulheres pretas possam estar juntas umas das outras, possam estar se fortalecendo, né? E afeto não é o tempo inteiro alegria e maravilhosidades, né? Então tem discussão, tem briga, tem confusão, né? Mas são as formas de se construir outras relações que não essas que nos foram ensinadas por essa sociedade colonialista. E que nós, homens, possamos escutar as mulheres, especialmente as mulheres pretas, como você, que tem tanta vivência e tanta potência na fala e nas experiências, para poder compartilhar e para fazer essa troca. Então, eu acho que o homem, eu como homem preto, o homem branco acima de principalmente, mas o homem, de modo geral, possa escutar as mulheres pretas, possa se abrir para as mulheres pretas também, sabe? Para entender suas vivências, ter empatia com suas dores, com suas delícias, como você disse, o afeto não é só coisa boa, tem o seu lado, as questões afetivas que são conturbadas também, entender isso, escutar essas pessoas. Ser antirracista não é só se relacionar com pessoas pretas, repito aqui, é escutar. Não, é muito mais. Muito e é, inclusive, mais. assim, essa questão da possibilidade da oportunidade, né? Exato. Então, assim, então precisa também, a gente precisa estar nos espaços de poder. Então precisa, e agora, esse ano eleitoral, a gente precisa ocupar lugares na Câmara de Vereadores, né? A gente precisa estar com a caneta na mão, Exato. né? E quem está com a caneta na mão, isso, e quem está com a caneta na mão precisa fazer coisas que promovam a igualdade racial. Sim, e enquanto a gente não tiver uma diversidade dessas pessoas que estão com a caneta na mão, a gente ainda vai andar em passos muito devagar, mas a gente está lutando, muito. A gente não vai retroceder nem 1 milímetro para trás, então se preparem, porque a gente está vindo com tudo. E, Jeane, eu queria te agradecer imensamente por esse momento, por essa troca brilhante, pela sua delicadeza de ter nos atendido tão prontamente, viu? Tanto que a gente mudou o dia da live, que a gente fazia muita questão que você trouxesse a sua fala para nós, era fundamental essa sua participação no nosso coletivo. Falo em nome de todos nós, professor Ícaro, o Mário Barbosa, o professor Charles, professor Jorge, Ricardo, professora Gleides. Eu esqueci alguém? Se eu esqueci alguém, me desculpe, mas eu falo em nome de todos nós, assim, o quanto estamos felizes pela sua participação, por esse momento que você proporcionou para nós. Muito, muito, muito obrigado. De verdade. Eu também fico imensamente feliz de estar com vocês e imensamente feliz de saber desse grupo, dessa potência, desse grupo de professores, né, de homens e mulheres querendo construir um outro tipo de sociedade, fazendo, não só falando. Né? Fazendo coisas para poder construir isso, para poder construir isso é muito bacana. Eu fico muito feliz, parabéns, e deixo meu beijo enorme, cheio de axé, minha beija enorme, cheio de axé para todos vocês. Para quem está aqui com a gente também. Eu vi várias pessoas, gente, passando aqui, entendeu? O Jodeni, o Marcelo, Denise, Joyce, várias pessoas
né, que são desse meu grupo de apoio, né, que me fazem ser quem eu sou. Então, Giane, Obrigada por vocês estarem aqui. eu que te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite de quinta-feira. Na próxima live, daqui a 2 semanas, a gente volta para as quartas. Então, um abraço, um beijo a todo mundo, uma boa noite e até a próxima. Beijo, Giane. Muito obrigado. Axé para todo mundo. Axé para você também.